Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o estado de São Paulo desta segunda-feira, 14 de dezembro de 2020, em sua edição 46.444, onde na página A3, e há tempos não fazíamos o editorial do Estado de São Paulo, da coluna Notas e Informações ao cuidado do diretor de opinião Antônio Carlos Pereira, um mar de oportunidades para a cabotagem. Lembrando que a navegação de cabotagem é aquela que é feita no mar territorial de um país, de porto a porto, tida como o maior movimento de cargas do mundo. Portanto, é o tipo de transporte que mais movimenta carga em todo o planeta. Há um olho na reportagem. Projeto votado na Câmara conta com amplo apoio de representantes do setor. A Câmara dos Deputados finalizou a votação do projeto de lei BR do Mar, que incentiva a navegação de cabotagem, isto é, entre portos nacionais. De antemão, eu já vou dizer o seguinte: a greve dos caminhoneiros, que perturbou o último ano do governo Michel Temer, ela aos poucos foi minando a categoria dos caminhoneiros, aumentando o transporte de cabotagem. Portanto, gente, a BR do Mar, ela certamente trará vantagens para todo o país, já que vai aumentar esse tipo de transporte, que embora mais lento, é muito mais barato, mas ela certamente afetará profundamente a categoria dos caminhoneiros. É assim que o governo brasileiro age. Discretamente, ele vai minando toda a categoria que trouxe para o país, segundo o presidente Michel Temer e o atual Jair Bolsonaro, claro que tantos prejuízos. Aliado a isso, em todo o mundo há um movimento de automação de veículos de transporte. Ou seja, em breve veremos muitos caminhões sendo guiados, evidentemente, por computadores. Por meio da ampliação da oferta de transporte marítimo, redução de custos, aumento da competitividade e atração de novos investidores, o programa pretende corrigir o subaproveitamento histórico do potencial aquaviário nacional. E esta é uma excelente notícia, já que quando você paga para transportar uma carga por transporte rodoviário, por ônibus, por automóvel, por caminhão, é natural que normalmente você gaste 1 litro de diesel percorrendo 1 quilômetro, deslocando 1 tonelada. No transporte aquaviário, você faz esse percurso de 1 quilômetro gastando a mesma quantidade de combustível, 1 litro de diesel, mas deslocando 575 toneladas. Ou seja, o transporte aquaviário, ele é 20 vezes mais barato do que o transporte rodoviário. Claro que isto vai baratear os custos dos produtos no Brasil, mas sempre há um reflexo. Nós vamos beneficiar o transporte aquaviário em detrimento do rodoviário, minando progressivamente a categoria dos caminhoneiros, que só não fizeram uma nova greve porque o governo Bolsonaro fez alguns favorecimentos à categoria, mas em se tratando de político, pode esperar a vingança.
e a vingança veio através da BR do Mar. Então, infelizmente, para a categoria, a situação vai ficar muito difícil daqui para diante. Elaborado por uma das ilhas de excelência do governo, o Ministério da Infraestrutura, capitaneado por Tarcísio de Freitas, com a colaboração de setores interessados e técnicos do Ministério da Economia e da Marinha, o projeto conta com amplo apoio de associações, federações, sindicatos e outros representantes do setor. Está na cara que teria apoio, porque isso vai movimentar e fazer fortunas. O Brasil é um país continental, com imensos canais fluviais e cerca de 70% da população vivendo a apenas 200 quilômetros de seus quase 8.000 quilômetros de costa. Apesar disso, o transporte aquaviário responde por apenas 11% da matriz logística, ante 65% no rodoviário. Isto que é desperdício. Situação contrária ao que vive os Estados Unidos. O uso excessivo do transporte rodoviário implica baixa produtividade no transporte de cargas, onerosidade da infraestrutura rodoviária, além de risco de acidentes e mortes e emissão de poluentes. Em contrapartida, o transporte aquaviário, sobretudo para longas distâncias, é mais eficiente, menos custoso, mais seguro e mais limpo. Então, gente, como a gente acabou de anunciar no início, ele é 19 vezes mais barato. Isso é claro que vai incidir sobre o frete, sobre a carga. Mas eu insisto, essa é uma forma de minar uma categoria que acha que está com a faca e o queijo na mão, mas que vai sofrer muito significativamente nos próximos anos. Um dos pontos-chave do projeto é a flexibilização do afretamento, ou seja, do acesso a embarcações para empresas brasileiras de navegação. Os regulamentos atuais são demasiado restritivos e protecionistas, exigindo que a embarcação tenha bandeira brasileira ou seja tripulada por brasileiros. Muitas empresas de transporte têm de construir seus navios ou nacionalizar embarcações. Tudo isso encarece muito. Outra opção é o afretamento a tempo de embarcações estrangeiras ou a casco nu, com as embarcações operando temporariamente sob a bandeira brasileira. Ou seja, vem aqui uma empresa argentina, por exemplo, faz sua entrega, ela tem um tempo vago, já que o transporte é muito mais lento, é utilizada nesse tempo vago, mas com a bandeira brasileira para transportar uma carga e fazer um dinheiro. Mas as restrições regulatórias impõem custos altos que limitam a oferta e os ofertantes ante uma demanda crescente. Além disso, a volatilidade do mercado internacional acarreta incertezas no valor do frete e disponibilidade da frota. O projeto prevê a facilitação progressiva dos afretamentos. As empresas brasileiras poderão constituir uma subsidiária em outro país e fretar da própria subsidiária uma embarcação a tempo com custos operacionais mais baixos. É como se fizesse um aluguel do veículo e eles fizessem então o transporte, isso desburocratizando, passando por cima das medidas antigas. O projeto também prevê que 4 anos após a sanção da lei, os afretamentos a casco nu poderão ser contratados sem que a empresa tenha embarcações brasileiras. Ou seja, vão aparecer muito escritório de serviço que vai fazer a intermediação do transporte, mas não necessariamente terá o barco. Além das facilidades no uso das embarcações de terceiros e aquisição de novas embarcações, o projeto prevê incentivos à indústria naval brasileira, em especial para a manutenção da frota e para a modernização e ampliação dos terminais
portuários. Lembrando que isso é quase exclusividade de 4 empresas. A Nishikawa Kawajima do Brasil, capital japonês, a Verolme, capital multinacional, europeu e norte-americano, além da Frota Nacional de Petroleiros da Petrobras, a Fronap, e a Companhia Vale do Rio Doce do Mar, a Docenave. Por isso a concorrência é baixa, logo os preços são altos. Na última década, a cabotagem tem crescido na ordem de 10% ao ano. Com o novo quadro regulatório, o governo prevê uma elevação de 40% na oferta de embarcações e 65% do volume de contêineres em 2 a 3 anos, o que elevaria o crescimento da cabotagem a 30% ao ano. Sem dúvida, isso vai favorecer em muito os negócios no Brasil, vai diminuir os preços dos produtos, mas eu não vou me esquecer e vou bater, porque eu já venho falando isto há tempos. O governo, apesar das pessoas acharem que ele favoreceu apenas momentaneamente. Ele aplicou ali uma dose de xelocaína para que eles fossem enganados. Mas há uma guerra muito clara do governo contra os caminhoneiros. Eles não esqueceram o que eles fizeram no governo Michel Temer e dá-lhe sarrafo, porque se aumentar de 10% para 30% ao ano, muitos poucos vão sobreviver. Com o tempo, o novo regulamento também deve levar a uma melhor distribuição de portos. Hoje, entre os 175 portos do país, o de Santos e de Paranaguá concentram 40% da movimentação. Lembrando que o Porto de Santos é o maior do país e o Porto de Paranaguá, que é um porto internacional, já que atende ao Brasil e ao Paraguai, ele é o maior porto da região sul. Entre os 10 maiores portos, apenas um está na região norte, que é o Porto Ponta da Madeira, em Itaqui, no Maranhão. Ele nem está na região norte, ele atende à região norte. Além disso, aos 76 portos fora da costa, muitas vezes subutilizados, como são os portos de rios. Entre eles destaca-se o Porto de Santarém, de Altamira e de Manaus, entre outros. Convém notar que a resistência corporativa de certos setores do transporte rodoviário não se sustenta. Por fim, ele tocou no ponto, ou seja, não se sustenta. Transporte de carga, ônibus, caminhões, caminhonetes, isto vai sofrer um impacto enorme. O texto mesmo disse, ele não se sustenta. A parcela mais significativa do transporte de cabotagem é de petróleo e não concorre com o transporte rodoviário. Quanto aos contêineres, a migração deve ser ínfima comparada ao volume total dos transportes por caminhão. Sobretudo, a cabotagem servirá para cobrir grandes distâncias, justamente as menos rentáveis, quando não impraticáveis, para os caminhoneiros. O que ele está dizendo, então, é que o transporte por caminhão vai acabar ficando como acontece nos Estados Unidos. Ele é feito num raio máximo de 100 milhas, ou seja, 160 quilômetros. Neste raio, o caminhão é mais importante, mais eficiente que o transporte de carga. Assim, a relação entre o transporte rodoviário e de cabotagem é de intermodalidade, ou seja, muito mais de complementaridade do que de concorrência. Isto se houver a setorização, evidentemente. Um último ponto importante é que a maioria dos investimentos previstos virá do capital privado, aliviando os cofres públicos em uma época de restrições fiscais. Já era para a gente ter feito a Lei BR do Mar, que é uma lei realmente bastante importante. Nós que a vida toda batemos nas aulas presenciais na questão da necessidade do aumento do transporte aquaviário.
Mas é isso, meus amigos, nós estamos ficando por aqui com mais uma edição do Jornal do Maza. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima!